Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Estamos aí com o quadro Recortes de volta, o quadro semanal, onde reunimos alguns pensadores que, de forma livre, consensual, respeitosa, cada um com a sua opinião autônoma, vezes divergente, vezes convergente, mas importante, buscando essa profusão de ideias para que você, que nos acompanha, também possa formar o seu pensamento crítico acerca dos temas que são aqui tratados. Como vai, Rubens? Bom dia, Fábio. Bom dia, Márcio. Bom dia, Daniel. E a todos aqueles que acompanham aqui no canal Globaliza, essa conversa, reflexão que nós realizamos no dia de hoje. Como vai, Daniel? Bom revê-lo. Olá, Fábio. Tudo bem? Rubens, um grande abraço. Márcio e aquele que nos ouve, os internautas. Tenhamos todos uma boa conversa. Márcio, bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Você que já é também um participante aqui, já é um dos fundadores do Recortes Globaliza. Como vai? Bom dia a todos, né? Bom dia, Rubens. Bom dia, Daniel, Fábio. Né? Bom dia a todos que vão nos assistir, né? É sempre um prazer. E vamos lá com mais uma manhã, né? Com mais um programa de debate, né? Muito bem conduzidos. Um abraço a todos. Vamos lá. Bom, para você que já é inscrito no canal, muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação, sempre muito qualificada. Para você que está nos conhecendo hoje, inscreva-se. Semanalmente o grupo se reúne e pega um recorte ou mais de um recorte de fatos que chamaram a atenção dos nossos debatedores. Tem sido cada vez mais difícil escolher recortes porque o mundo anda com uma velocidade a 120 por hora. Mas, enfim, vamos avançar nesse projeto aqui, buscando sempre essa análise crítica. Rubens, qual o teu recorte da semana? Fábio, o recorte nós podemos aqui fazer no dia de hoje é sobre as fake news, que vamos traduzir as notícias falsas, mentirosas, colocado. Criou esse debate ao longo da semana, pelas ações aí da Polícia Federal, determinação do STF, como também tivemos aqui no Rio de Janeiro, determinação do STJ, né, em relação ao governo do Estado, né, diretamente ao governador e sua esposa, assim como secretários também, mas destacando a questão das notícias falsas, a busca de apreensão de documentos, material por decisão judicial do STF, um debate que se avolumou aí durante a semana, tensionando, né, as relações, mas pelo transcorrer aí da semana se encaminha como uma ação efetiva de Estado, em que se tentou, em determinado momento, comparar com a Noite dos Cristais, que foi repudiado, né, no mundo, né, pelas entidades judaicas do Brasil, confederação, federação, associações, e uma das mais importantes, né, lá nos Estados Unidos e Nova York, né, porque se estava numa ação legal determinada a partir de um inquérito que se desdobra no STF. Mas chegamos ao final da semana, tomando o rumo, né, necessário e fundamental em relação a esse tema, e vamos acompanhar os desdobramentos, né, o que vem por aí, né, provavelmente, para estabelecer aquilo que está na Constituição, né, da transparência, da publicidade, né, enfim, que se faz necessário numa república. Trazendo a Constituição à baila, a gente convida, então, já abarca aí Márcio Rodrigues, que é um especialista em direito público, direito administrativo, direito constitucional. Márcio, nesse gancho aí desse tema bem sugerido pelo Rubens, temos aí uma manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro, que faz um jogo de palavras entre a questão da fake news e a questão do direito de expressão, a liberdade de expressão.
Anexando então o assunto do Rubens e discutindo também a fala do presidente, existe essa colidência entre fake news e o direito reconhecido constitucionalmente de cada um de nós falar aquilo que pensa com liberdade de expressão? Fábio, uma coisa, né, é a liberdade de expressão do indivíduo. Outra coisa é usar, né, de robô, né, como é que parece, né, que é o fato, de você utilizar de robôs para espalhar notícias falsas. Então, uma coisa é a liberdade do Márcio, a liberdade do Rubens, a liberdade do Fábio, do Daniel, né, em expor, como nós fazemos aqui todos os sábados, as nossas opiniões. Outra coisa é você utilizar, né, de um princípio fundamental para disseminar informações falsas mediante perfis falsos, mediante robôs, né? Então, eu acho que o que está em jogo, o que está em xeque, é justamente, não é em si a liberdade de expressão, né? E sim, né, como essa liberdade de expressão tem sido utilizada e com que intuito e formas, né? Eu acho que a discussão é mais uma discussão, né, antes de mais nada, moral do que jurídica, né? O direito de espalhar notícia falsa mediante o robô, mediante perfis falsos, né? Então, é um pouco, né, estranho que você possa estar alegando direitos fundamentais de expressão, né, quando o que se tem, o objeto, são notícias falsas, são notícias que são plantadas mediante robôs, mediante perfis falsos junto à internet. Perfeito. Acho que a grande divisão de águas aí, a gente pode fazer uma dicotomia, que a liberdade de expressão é assegurada na Constituição Federal, vedado o anonimato. Qualquer um de nós, qualquer pessoa no território nacional tem a liberdade de se expressar. Entretanto, tem a responsabilidade que vem a reboque dos termos de sua expressão. No momento em que ela é injuriosa, que ela é ofensiva a terceiros, ou seja, a liberdade de expressão, Calazans, liberdade de expressão é um cheque em branco? Fábio, caros colegas, está havendo uma grande confusão nesse país sobre o que é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é em branco, claro que é. O que não é em branco é conduta. Então, se eu falar, Fábio, você é um salafrário, vagabundo sem vergonha, eu vou responder por isso, como você falou. Responsabilidade. Então, se houve nessa minha declaração injúria, difamação, calúnia, eu vou responder por isso, mas eu tenho toda a liberdade de me manifestar contra você. Tá? Então, é livre. Vedado anonimato para fins de responsabilização. Uma discussão que eu vi essa semana, que um renomado jornalista falou que viu uma pessoa falar: eu sou contra o STF. Eu queria o AI-5. Acho que todo mundo tem a oportunidade de se defender. Eu não sou contra, não sou a favor do AI-5, não, e nem de fechar o STF. Mas quando a pessoa fala, não concordo com o STF, como foi o caso, um comentário, ele tem liberdade de expressão para falar isso. Ele pode discordar do STF, do jeito que o STF ele é manipulado, gerido, tudo bem. O que ele não pode é atentar contra o STF, atentar contra as pessoas do STF, grupo parlamentar. Então, está havendo diferença, desculpa, está havendo confusão entre o que é manifestação do pensamento, através da expressão, e conduta. Então, eu posso falar, eu sou contra o Bolsonaro, eu não gosto do Bolsonaro, eu tenho toda a liberdade. O que eu não posso é atentar contra a vida do Bolsonaro. E se na minha declaração eu sou contra o Bolsonaro e eu, na minha declaração, vou ofender, eu posso responder por calúnia, difamação ou injúria. Mas eu tenho a liberdade. Agora, eu não posso mais falar nada do STF, eu não posso falar nada mais do governo, não posso falar nada mais. Então, está havendo uma confusão entre manifestação do pensamento, que é expressão, e conduta. Então, quando a pessoa falou assim, que acha um absurdo uma pessoa ser contra o STF, ele acha um absurdo a pessoa ser a favor do AI-5, eu também até acho um absurdo a pessoa ser a favor
do AI-5. Eu acho absurdo. No entanto, ele tem toda a liberdade de expressão. Agora, vedá-lo, aí está errado. Agora, se ele atentar contra os três poderes, atentar fisicamente contra as pessoas, aí sim, então a pessoa se expressar, então nós estamos perdidos, o Brasil está perdido, entre que é manifestação de pensamento e que é conduta. Essas coisas que nós precisamos arrumar a casa aí. Rubens, essa questão de discussão sobre o direito de expressão, sobre cerceamento, fake news, não é uma exclusividade brasileira. O presidente norte-americano, Trump, ele foi agora censurado publicamente pelo Twitter, porque ele postou lá uma mensagem que teria sido insidiosa, que teria propagado o ódio, segundo o Twitter. Ele teve a mensagem literalmente apagada. E ele, em contra-ataque, ele agora vai propor uma regra para responsabilizar o Twitter sobre o conteúdo de cada pessoa. Esse é o caminho? O Brasil deveria fazer algo parecido? Ou acaba sendo uma ofensa ainda maior nessa confusão, esse caldo cultural que está sendo feito em relação a fake news e liberdade de expressão? Primeiro, assim, há uma avaliação aqui nossa, que é isso mesmo, à luz da Constituição, é verdade. O anonimato, tá certo? Você não pode atentar contra a República, propondo uma alteração ditatorial, isso é uma coisa, e muito menos contra a integridade da instituição no território nacional, e muito menos ainda a integridade física, porque nós estamos falando, isso que foi levantado aqui, robôs, e a chamada de fakes, né? A internet profunda. Vamos tacar fogo no STF, é isso que está lá que identificaram. Vamos atirar nas costas do ministro do STF. Você não vai poder mais ter paz na sua vida nem sua família por 20 anos e ir para a porta, cercear e tudo mais, enfim. E por aí vai. Né? E por aí vai com o uso de robôs. O uso de robôs. Então, isso tem que ser identificado. Quem financia isso? Nós tivemos lá o Mensalão. Vocês lembram disso, né? Financiando para comprar deputado e voto no parlamento. Isso aí não vale para nada, se for pelo senso comum, por favor. Né? E é a loucura nossa que nós precisamos fazer uma reflexão para dentro. A Folha de São Paulo fez um levantamento em 2014, a eleição foi em outubro, não foi? Em dezembro, 85% verdade que a gente precisa ter esse olhar. Que é muito fácil falar, eu sou contra tudo isso que está aí. Você é a favor de quê, afinal de contas? Então, a primeira coisa é a questão da democracia. Você tem todo o direito de liberdade, se posicionar, questionar decisões e tudo mais, mas não ir contra ainda mais alguém do poder falando decisão absurda você não compra. Você tem o rito processual que você tem que recorrer, né? E com excelentes profissionais, enfim. Então, garantir as regras do jogo. O que vem acontecendo, à luz lá do Levitsky e Ziblatt, que democracia morre, é forçando essas grades de proteção. Isso é muito perigoso. E eu falei no programa anterior, o que estava em jogo era a República. Eu estava falando a gente tem os personagens, é óbvio, no jogo, mas eles passam. Não é isso? Os imperadores romanos passaram, não ficaram aí. E o exemplo, claro, foi isso. Na segunda, quando a Polícia Federal chega na casa do governador, a residência oficial aqui no Rio, Palácio Laranjeira, maravilha, parabéns, é isso mesmo. No outro dia, quando chega nos amigos, não sei o quê, aí o mundo cai. Tá certo? Então, você precisa estabelecer como é que vai se dar esses parâmetros. Né? Foi dito aqui também. Para não estender muito, é o seguinte, esse é um fenômeno mundial. Castells e eu fiz um trabalho, lancei um livro fundamentado sobre isso. As redes, elas acabam produzindo identidades e acaba trazendo coisas boas e coisas ruins também. E há no mundo uma discussão, e começou na Europa, por causa da Cambridge Analytica, que o Zuckerberg teve que sentar lá para falar o que é isso. Como também essa semana chegou no Brasil o Sleeping Giants, né? Que está monitorando essas páginas que fazem fake, está falando, ó, sua empresa está anunciando numa página
que produz fakes. Já tem 400 mil inscritos e várias empresas que nós compramos, consumimos, estão se posicionando. Então, assim, a liberdade é o grande antídoto e quanto mais transparência e democracia, para que a gente possa estar acompanhando essas alteridades dentro da sociedade, que assim pode se fazer mesmo com tensões, mas não no risco e muito menos com intimidação. Eu vou aí na tua casa, tá? Prender, vou tirar o que é seu, enfim. Aí é grave. Agora, o jogo vai ser jogado, né, dentro das regras que têm estabelecidas e têm que ser respeitadas. Perfeito, Rubens. Márcio, o Rubens lembrou agora há pouco a questão da Noite dos Cristais, mas uma referência mostrando ou um desrespeito ou um desconhecimento histórico do ministro da Educação. Aquele que está em uma das pastas, não é a mais importante, porque eu acho que as pastas não são hierarquizadas. Elas devem ser distribuídas de forma harmônica para auxiliar a presidência. Mas, para o fomento de novas gerações, a pasta de educação ela é fundamental. E um descuidado do ministro, que não é o primeiro deslize, né? Temos aí a questão da declaração dele na reunião de gabinete, onde ele profere impropérios contra o parlamento e contra o STF. Uma vez mais, ele está proibido de falar o que ele pensa? Claro que não. O anonimato ali não existe. Ficou bem claro quem falou e o que falou. É a questão da responsabilidade e do cargo público. Naquele momento, ele não falava enquanto Abraham Weintraub. Ele falava em relação a ser ministro da Educação como ministro. Existe essa discussão, existe essa problemática entre a posição do administrador e o que ele fala enquanto pessoa física? No momento em que se assume, né, um cargo ministerial, um cargo de secretaria no Estado, no município, né, as suas opiniões passam a ser opiniões de governo. Né? O limite entre, né, o pessoal e o público, ele acaba se misturando. Então, se você mantém um perfil na rede social, né, e você quer manter ali um certo nível de individualidade, eu acho um tanto quanto complicado. É o que o Rubens estava falando, né? Você, né, hoje, com acesso à questão da mídia, né, sendo uma pessoa pública, a sua opinião vai se confundir com o ente federativo do qual você participa. Né? Então, de certa maneira, vira uma opinião do Estado, né? Ou, né, uma opinião de um agente do Estado, na verdade, né? Então, o Weintraub ele tem se caracterizado cada vez mais por uma dificuldade enorme de se comunicar, porque todas as comunicações dele, de alguma maneira, ocasionam algum tipo de conflito. Né? Comparar um fato histórico, né, que leva ali, né, oficialmente, vamos dizer assim, ao início, né, de toda a perseguição nazista a um determinado grupo, né, e fazer uma comparação desse tipo, né, sendo que o que nós temos ali, né, são uma determinação realizada, né, por um ministro do Supremo. A gente pode até discutir se o Supremo pode, não pode, se o Supremo está correto na sua conduta, não está correto. Mas não cabe uma comparação desse tipo, né? Porque você acaba, né, expondo, inclusive, não apenas ele no cargo de ministro da Educação, mas acaba expondo, né, a Federação Brasileira. E o que eu temo hoje é que esse tipo de atitude, né, essas faltas de cuidado na fala do presidente e de quem o cerca, faça com que o Brasil se torne um pária internacional, né? Porque já está causando uma série de conflitos, né, bilaterais com a França, né, conflitos com, né, outros países que se sentem, né, ali, de certa maneira, vilipendiados com tais declarações. Ah, mas o Brasil é soberano, mas o Brasil que o presidente fala, ele tem liberdade, aquela coisa toda.
Sim, mas nós vivemos numa comunidade internacional, né? O que se fala aqui, né, pode ser, né, mal visto fora dos limites territoriais. Então, mais cuidado, né? Eu acho que, na verdade, é um caso, inclusive, de se buscar, né, via judicial, que esse ministro ele possa responder, né, pelos seus atos. Perfeito. Daniel, seguindo aí como última parte desse bloco, a última rodada da mesa em relação a esse assunto, eu queria te ouvir sobre uma outra polêmica. O presidente da República, ele posteriormente fez um desabafo à imprensa, né, falando, olha, isso acabou. Isso é ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Daniel Calazans, que é um jurista, especialista em aviação, também foi, por muitos anos, um militar exemplar, né, da Força Aérea Brasileira. Então, Daniel, ordem legal não se cumpre? Em que momento cabe a um agente da Polícia Federal fazer juízo de valor sobre um mandado de busca e apreensão ou de condução? Porque também, se a onda pega, nenhum agente pode se sentir no direito de não cumprir mais nenhuma ordem judicial. E aí nós podemos ter uma situação de anarquia. Há alguma orientação em relação ao servidor público? Qual ordem seguir e qual ordem não seguir? É uma discricionariedade? Como é que funciona isso? Eu vivi muito tempo como militar numa situação muito delicada na Força Aérea Brasileira, que prestava serviço e presta hoje, né, serviço para a aviação civil como controlador de tráfego aéreo. Então, nós temos aí uma situação muito complicada. Então, você tem militarismo dentro de uma área técnica. Então, aí você pergunta, o que um militar está se envolvendo com uma atividade totalmente civil? Tá, o que tem a ver isso? O que tem a ver... Eu vivi muito isso aí, no sentido de, às vezes, eu recebi uma ordem que conflitava, por exemplo, com segurança pública, com segurança de voo. E aí vinha aquela pergunta, né? Ordem do superior se cumpre. Era muito comum isso, uma situação totalmente esdrúxula. E aí alguns militares, principalmente depois do acidente 907 Go Legacy, houve muitas dúvidas, um confronto, um conflito enorme, porque houve controladores que foram condenados, e os controladores foram condenados penalmente pela justiça civil comum e pela justiça militar. E isso veio à baila. E chegou um momento que os controladores ficavam com medo de dar determinadas autorizações. Eu posso autorizar isso? Eu não posso? Eu fui supervisor da torre de controle. E eu falava bem claro, gente, não mudou nada. Vamos autorizar o que tem que autorizar. E aonde estava o CERN? Falou assim, olha, o que nós vamos ter agora é conhecimento. Se você tem conhecimento da lei, do regulamento, não tem nada que não pode ficar até o critério, o controlador autorizar ou não autorizar. O que nós precisamos, no caso específico, é conhecer a lei e conhecer a norma. No caso específico do controlador de tráfego aéreo, aconteceu que muitos controladores, às vezes até pilotos, desconheciam a norma. Aí ficava preocupado, eu posso autorizar isso ou não posso autorizar? Essa discrição está no limite da lei, no limite da norma. Se uma autoridade me dá uma ordem para eu cumprir, eu só vou cumprir se estiver dentro dos limites da lei. Se estiver fora dos limites da lei, eu não posso cumprir, ponto, acabou. Acho que está fechado aí. Ou seja, essa confusão aí, na verdade, é muito mais um cenário político do que jurídico. Sim. Mas, eu mantenho com você a palavra. Eu queria saber o seu recorte da semana. O meu recorte da semana tem até a ver com muitas coisas que nós falamos aqui, que nessa semana, né, segunda-feira, foi a morte ali de um negro americano por um policial. E ele falou, I can breathe, I can breathe. E a minha filha veio mostrar para mim, olha, pai, o que está acontecendo? Ela veio aqui quando aconteceu, quando surgiu. Eu falei, não, minha filha, isso aí eu já vi. Não, pai, é outro, porque o negro americano, numa situação recente, ele usou a mesma expressão, parecia a mesma cena. Can breathe, um policial também branco matou um negro. E o que aconteceu, que naquele caso, e depois dessa semana eu vi um especialista falando que há vários casos, que não houve uma solução jurídica para o caso. Não houve uma solução. Houve uma injustiça nos outros casos e as coisas estão evoluindo. E nós estamos no mundo de 2020 e essas coisas estão acontecendo, não tem punição.
Aí eu fico a me perguntar, né? Eu estava fazendo uma comparação aqui, né, com o caso Dreyfus, muito famoso no mundo jurídico, aconteceu em 1894, onde um francês foi punido injustamente, depois comprovou que ele era inocente. E a questão que faz é o seguinte: o livro Jerusalém, que é Paris, na França, onde era a capital do direito do homem. Mas que capital do direito do homem? É país do primeiro mundo. Os Estados Unidos é país do primeiro mundo e comete uma atrocidade dessa. E aí a gente vê, essa semana, falando aí, um jornalista fazendo referência ao ministro da Educação, ele falou assim, não podia falar isso. Tudo bem, não podia falar isso. Aí ele fala assim, nada se compara ao Holocausto. Ele faz uma referência. Como assim nada se compara ao Holocausto? E a escravidão foi o quê? Como assim nada se compara? Então, a questão não é judaica, a questão não é do negro, a questão é do homem, a da pessoa, é do ser humano. Então, nós temos aí ditos países de primeiro mundo, Estados Unidos, em vários aspectos, é sim país de primeiro mundo, mas quando a gente vê um negócio desse acontecer, a gente pergunta, o que é isso, país de primeiro mundo? Esse dia atrás, um apresentador, ele fez críticas, pessoalmente, frente a frente com um humorista que fez piadas em desfavor do judaísmo. Aí ele falou assim, isso não se faz. Aí o humorista falou assim, mas quando eu faço piada de negro, você não se incomoda. Ele falou, mas são coisas diferentes. Olha que coisa diferente. Então, nós temos aí o caso Dreyfus, 1800, você tem a escravidão, e a questão não é raça. Eu também não quero falar aqui da cultura da vitimização, mas nós temos aí um problema que é levantado e a gente faz setorização. Não pode falar de judeu, mas pode falar de negro. Aí você está matando lá, você está matando um negro no Brasil, você está... Nós perdemos aí a consciência, o que é certo, o que é errado. O Brasil e o mundo perdeu consciência. E atrás eu estava dando aula e uma mulher se pegou no meu braço, literalmente, e queria justiça. Ela falou, professor, numa palestra, eu estava dando numa universidade, justiça. Eu falei assim, minha senhora, você me desculpa, eu dou aula de direito, eu não dou aula de justiça. Ela falou, qual a diferença? Está aí. E nós não sabemos qual é a diferença do direito do homem, o direito do judeu, o direito do negro, o direito da mulher, que está cada vez mais desprotegida. E nós estamos num momento que, por não conhecer o direito, nós não aplicamos justiça. Uma coisa está atrelada à outra. Esse é o meu recorte. Esta injustiça que houve nos Estados Unidos, talvez perdure. Alguém me perguntou, é justo o que eles estão fazendo? Essa retaliação? Claro, eu sou contra todo e qualquer tipo de violência, mas a omissão do Estado em aplicar o direito para repercutir na justiça dá, não vou dizer que dá o direito, mas eles entendem que tem o direito de fazer aquilo, e aí nós perdemos a noção, e o Estado, Estados Unidos, Brasil, França, parece que perdeu o controle em termos de direito e justiça. Perfeito. Bom, só para contextualizar, hoje é dia 30 de maio de 2020, e em Minneapolis, nos Estados Unidos, o prefeito Jacob Frey, ele estabeleceu lá toque de recolher a partir dessa última sexta-feira, em razão do cidadão George Floyd ter sido morto por sufocamento por policiais. Na sequência, a gente acompanhou duas equipes da CNN que cobriam as manifestações locais. Obviamente que esse fato tem que ser melhor contextualizado, até para evitar algum tipo de argumento de nossa parte que não tenha a devida fundamentação, mas tinham duas equipes, uma de repórteres brancos e uma de repórteres negros, e, estranhamente, os repórteres negros foram levados presos. Posteriormente, o prefeito Jacob fez o pedido de desculpas à CNN pelo fato lamentável. Rubens, você que é filósofo, um estudioso do pensamento humano, das raízes culturais humanas, qual é a tua avaliação sobre esse denso tema que o Calazans trouxe, esse desafio, esse recorte dele aí? Hoje já tomaria um programa todo, mas vamos tentar, de forma sumária, fazer uma avaliação sobre isso. Dando continuidade ao que nós estávamos falando das notícias falsas e falando das redes, desse mundo conectado, esse mundo, né, sociedade em rede, os fatos estão lá filmados
câmeras, né, do estabelecimento. É o fato, é diferente você ter o relato de alguém e tudo mais. E tem imagens que mostram que, mesmo algemado, após estar algemado, não ofereceu resistência. Era uma pessoa forte, né? Enfim, pelo visto, mas eram 4 policiais ali naquela cena, né? E que não está restrito ali a Minneapolis, não. Está nos Estados Unidos todo. Ontem à noite, a Casa Branca estava correspondente, foi trancada porque a população foi para a porta, e o que chamou a atenção ao vivo a transmissão, muitos jovens e jovens brancos também. Então, é uma sociedade ali, os Estados Unidos tem essa dinâmica histórica dos direitos civis, não é isso? Desde aquela senhora negra que se recusou a levantar do banco para dar um assento a um homem branco. É uma sociedade em que você tem um regime de cidadania liberal que é algo residual, diferente do corporativo ou universal, como nós temos na Europa, enfim, e que o pobre está vinculado lá à questão dos negros, enfim, mas com uma ação afirmativa muito forte, histórica, né? A chegada de Barack Obama, enfim, a presidência e tal. Isso permeia o mundo, como falou aqui o Daniel. Hoje mesmo eu assisti um programa de televisão mostrando jovens de origem asiática aí em São Paulo, né? E eles falando da discriminação, naquela tentativa, quando tentaram vincular o Covid a uma ação do povo chinês ou de laboratório, seja lá o que for, o que eles sofriam, como também a jovem aqui, estudante num colégio de classe média, média alta, na zona sul do Rio de Janeiro, né, de origem africana, nós vimos lá a atenção. Enfim, são raízes dentro da nossa sociedade ainda muito forte, que leva, né, ao etnocentrismo, que gera xenofobia, que gera tudo isso, que no fundo é a perda do humanismo, né? É a perda com o outro, que se dá nas relações também de poder econômico. Fulano é rico, fulano é pobre. Não estou dizendo que nós vamos superar as contradições dentro da sociedade, todo mundo, enfim, é igual à mesma matriz, mas nós temos que ter uma sociedade em que os direitos sejam preservados, tá certo? Nós temos uma cultura incorporada na nossa sociedade muito forte, que lembra a cultura dos capitães do mato. Isso tem um livro do Laurentino, aí, ano passado lançado, Escravidão. É algo que nós temos que superar. E isso passa pelo humanismo, né? Ou aqueles que professam uma religião, uma crença, que o amor ao próximo, uma convivência saudável de todos para com todos também, de respeito, de humanidade, solidariedade, fraternidade, e que nós não podemos nos calar. E aí é por isso a democracia, a transparência, e esse tema merece um debate profundo dentro da nossa sociedade, né? E os Estados Unidos vêm fazendo isso, não é de agora, há mais de 5 décadas, 6, enfim, está lá, né? A Guerra de Secessão é um exemplo disso, né? Se fôssemos voltar lá atrás. Então, é algo abominável, e as ações quando a gente menos espera, tá? E aí eu vou lá na insensatez que pode acontecer da sociedade, é que a esposa do policial pediu a separação dele e ele foi preso, tá certo? Então, atentai bem, muitas vezes não está lá nas nossas legislação, mas a esposa, ao ver a cena, deve ter falado: esse não é o meu companheiro, meu esposo, pai de meus filhos, que eu convivo dentro de casa. Ou também pode ser, já era, e foi oportunidade, né? Ele sendo afastado da rua, do convívio do lar, ela pedir para sair da relação, enfim, do convívio, mas eu quero trazer aqui a nossa reflexão, o papel das mulheres nesse caso, né? Enfim, e que sirva de exemplo. Agora, é uma situação, como falou o Daniel, que não vai poder ser mais um caso dos Estados Unidos que seja impune. Interessante o debate tem realmente buscado um tema que é profundo, um tema importante, temas que são caros para a sociedade. Primeiro, a questão do direito à expressão, do direito a você opinar, a você se manifestar de forma pública e consciente sobre aquilo, sobre os rumos do seu país e sobre as suas
visões de mundo. E agora nós temos um outro debate, que é o próprio respeito à vida e o respeito à dignidade da pessoa humana. Márcio, qual é o seu comentário sobre esse tema, sobre essa visão que o Calazans trouxe à discussão, que o Rubens comentou, que é esse trágico episódio, mais um episódio envolvendo um conflito brancos e negros nos Estados Unidos, aliás, conflito esse que o Globaliza repudia de forma expressa. Nós aqui buscamos valorizar as pessoas enquanto seres, enquanto raça humana, independente de credo, independente de origem, independente de posição social. Márcio, queria te ouvir um pouco sobre isso. O Calazans e o Rubens foram, né, muito felizes, né, em suas explanações, né? Eu acho que a contribuição que eu tenho a dar a isso é uma complementação, né? De fato, a gente tem, né, aqui no nosso lado, né, do Novo Mundo, vamos dizer assim, né, a época do descobrimento, né, as Américas, nós sofremos, né, com as políticas colonialistas e, dentro dessas políticas, né, veio a questão da escravidão, né? Nós chegamos a ter, né, no Brasil, mais escravos do que, né, pessoas, né, oriundas, né, da metrópole de Portugal, enfim, né? Isso demonstra muito do que foi a prática de colonização nas Américas, né? E os Estados Unidos não foi diferente no que tange, né, a questão de colonização. E eu acho que nos Estados Unidos em si há um recorte que é o recorte de ter havido uma guerra de secessão, né, entre Norte e Sul, e muito por conta, né, do se querer abolir a escravidão, né? Um dos motes daquela guerra foi a abolição da escravidão. E isso, né, deixou marcas na sociedade americana. Então, você acaba tendo naquela sociedade, ainda hoje, né, arraigado, né, nos estados do Sul, quem frequenta, né, os Estados Unidos, né, com esse enfoque mais ali nos estados do Sul, percebe isso, né, principalmente em estados como Texas, enfim, né, que há um sentimento arraigado ainda, né, uma ferida ainda aberta da época da Guerra de Secessão. E é óbvio que a questão racial, ela é uma questão sociológica, né? Ela não é uma questão jurídica apenas, né? Ela é jurídica no momento em que nós temos que atuar no campo jurídico para punir. Mas ela é uma questão, antes de tudo, né, de natureza, né, ao meu entendimento, sociológico, histórico, né, tem esses recortes. Então, por mais que nós tenhamos avançado muitos anos após a abolição nos Estados Unidos, no Brasil, dentre outros países, né, há sim, né, um racismo, há o racismo estrutural, né, e outras formas de racismo, né, que nós que somos, né, de origem, aspas, né, branco, porque no Brasil, a meu ver, não existe um branco a 100%, né, o nosso genoma está aí para mostrar, né, que nós somos índios, nós somos negros, nós somos europeus, né, nós somos uma mistura, né, desse caldo né, de interação racial, porém há um racismo. E a polícia americana, a polícia brasileira e a polícia de qualquer outro estado, né, se você parar para verificar as abordagens, para você verificar o número de indivíduos negros que estão presos nesse momento, por exemplo, no Brasil, é infinitamente superior, né, ao número de brancos. Então, alguma coisa está errada na nossa sociedade e na sociedade americana e nas sociedades como um todo. Né, a questão do Rubens levantou, né, do programa, eu assisti também, né, os asiáticos reclamando, né, porque quando eu sou uma criança ali, a gente leva para poder interagir em sociedade, para fazer parte do grupo,
mas, né, as brincadeiras que se fazem, né, com o asiático, com, né, o negro, com outros, né, indivíduos de outras raças, né, de outras etnias, mostra um pouco de que há uma sociedade que é uma sociedade ainda, né, com ideais, né, de racismo. E o policial, ele é ao longo, né, ele ali é um agente do Estado. Ele é um agente do Estado. E, de certa maneira, ele apresenta uma política do Estado, né? Então, hoje, você tem um presidente americano que, de certa maneira, endossa certas práticas. E isso é recebido na ponta de cá como um permissivo para determinadas práticas. E, infelizmente, né, nós não é o primeiro, não é o último, né? A única diferença é que a sociedade americana, né, fica indignada. A gente teve a situação do menino lá em São Gonçalo, né, e a única coisa que a gente vê são os familiares reclamando perante, né, a imprensa, mais ninguém, né? A diferença está aí. A sociedade americana ainda consegue se indignar. A sociedade brasileira ela não fica indignada, e negros são mortos em abordagens policiais no Brasil todos os dias, né, de maneira sistemática. Perfeito. Daniel, você que trouxe o tema, um tema muito caro para nós aqui, que é a questão do respeito ao próximo. Esse termômetro da indignação humana, ele representa, de certa medida, uma resposta à sociedade contra políticas equivocadas, contra atos equivocados. O Brasil é um país que também, latentemente, nós temos esse tipo de discriminação em relação à cor da pele? E como? Eu não quero pregar aqui a cultura da vitimização com a qual eu discordo, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, porque há sim uma discriminação, e eu vejo pessoas falando, não tem. Eu vi uma vez um branco falando que nós no Brasil não temos esse preconceito. Eu falei, mas você é branco, você não vive. Você não vive na pele o que os negros vivem. Ou até, como foi falado aqui, não estou falando de negro, de raça, de pessoas, como foi falado aqui, pessoas de origem asiática. Nós temos, sim, no Brasil, e eu estava conversando uma vez com uma psicóloga, e ela falou que um dos grandes problemas das pessoas problemáticas é que as pessoas não reconhecem o problema que tem. Então, fica difícil de tratar. Então, quando o Brasil vem e fala que não é um país preconceituoso, já tem um problema e vai ficar muito difícil de ser tratado. Eu entrei num fórum brasileiro de uma determinada cidade e olhei a galeria do ex, né, presidentes daquele fórum. Não vi nenhum moreno, nem negro, nem pensar. Só os nomes Vastortli, Partelli, só nomes europeus. Eu fico pensando, será que num país onde 70%, 80% é negro, não tem nenhum negro que possa ter chegado àquele ponto? Ainda que eu fale que qualquer pessoa fale que não é um país preconceituoso, nós temos fatos. Nós temos fatos que comprovam isso aí. 80%, 70%, 80% da população carcerária é negra. Então, é outro fato. Então, não adianta alegar. Os fatos se comprovam, né? As afirmações se comprovam com fatos, não com palavras. O país fala que não é preconceituoso, mas os fatos demonstram que sim. Ao ponto de um grande jornalista falar, isso é coisa de preto. E muitas pessoas foram em defesa dele, porque está certo. Tudo bem, pode comentar, pode brincar com o negro e assim vai. O mundo mudou. E hoje nós temos fatos que comprovam que o Brasil é, sim, muito preconceituoso. Primeiro presidente negro norte-americano, primeiro presidente negro no STF brasileiro, são fatos recentes na nossa história da sociedade. Precisamos ter mais recorrência disso. Rubens, para a gente fechar esse módulo desse programa de hoje, tão interessante, essa questão, eu sei que a palavra intolerância para você não é uma palavra que te agrada, mas o que está faltando para os seres humanos se verem como iguais? Fábio, essa é uma questão que ainda persiste na nossa história e na história do mundo.
e que em um determinado momento, né, da vida, pensávamos que tivesse sido resolvida, superada, enfim, mas nós percebemos, né, que grupos se articulam, né, para colocar cada vez mais em pauta, em converter também pessoas para essas suas ideologias, né, no sentido do racismo, da discriminação, enfim, nós estamos falando do negro, estamos falando da mulher, estamos falando, né, LGBT, enfim. Então, enfim, um o pobre, né, que acaba abarcando tudo isso na sociedade, que diante das crises enfrentadas pela humanidade, tenta sempre se afirmar como superior ao outro. E não no sentido de entender a questão de ser humano e no mundo, né? Porque a história da escravidão mostra isso, né? A origem lá, os eslavos, branco, ou né, os impérios que conquistavam o outro, subjugava. Então nós não podemos transigir em hipótese alguma, E na sociedade brasileira isso se torna mais grave, como nós já tratamos aqui, pelas extremidades. Faz uma mediana muito ruim no Brasil, de profunda desigualdade. Quando o Daniel fala isso e olha a galeria lá, é por isso mesmo. O acesso à educação, né, dos pobres, dos negros, das mulheres, enfim, é algo grave e que no século XXI nós vemos situações essas que nós conseguimos ver, né, ter provas documentadas, porque nós estamos conectados, estamos na internet, estamos em rede. Então, merece o repúdio, porque isso gera ódio e se cita violência, isso desarmoniza uma sociedade, isso não cria convivência, isso gera guerra. E mais ainda, né, como o Márcio falou do agente do Estado, precisa entender que ele é agente do Estado, não é da sua fé que ele professa, da vinculação a uma força paramilitar ou miliciana, ou a um poder econômico, ou de supremacia. E agora está correndo também, para finalizar, e hoje começa a pipocar, é algo que são linguagens que parecem passam por contrabando, passa pela brincadeira, como foi dito aqui, passa por uma coisa inocente, passa por uma coisa qualquer, que é a história né, e já algumas fotos já surgiram hoje, eu fui ver, vou apurar melhor até ver isso, que é a história do leite. Incrível que pareça, olha só que coisa, como fosse a purificação da raça, né, superior ariana, e nós não queremos isso, principalmente para as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Certo? É algo que tem que ser repudiado, é algo que tem que ser execrado, é algo que tem que sair de dentro da sociedade e de dentro das pessoas. E finalizando, eu vi uma fala hoje muito falando isso. Eu não tenho problema de ser negro, mas aquele outro, o outro lá é que tem o problema de eu ser negro, entendeu? Então, é uma fala assim, tocante, né? de um comunicador, enfim, falando sobre isso, e tem que ser repudiado. Nós não podemos mais transigir, porque nós estamos falando da humanidade, do humanismo, enfim, de valores construídos por gerações que nos antecederam e que nós temos que reafirmar neste momento e para gerações né, que virão, enfim, também numa sociedade de um outro mundo em que a gente possa conviver. Sei que alguns podem falar que isso é utopia, politicamente correto, seja lá o que for, mas até o dia que se deparar numa situação como essa e não ter anticorpos para enfrentar. Enfim, esse é um desafio. Não desejo isso, mas quem sofre sabe os danos em relação ao que lhe é colocado.
temos sempre que ter algumas ambições, metas, desafios. O ideal de justiça é, sim, um ideal que nós devemos perseguir sempre. Eu acho que é talvez utópico, mas acho que isso move a civilização na busca de buscar ser melhor, ser mais humana. Márcio, obrigado por ter vindo. Eu queria suas considerações finais. Eu acho que os dois temas, né, que foram os recortes do programa de hoje também são temas, né, atuais, são temas que merecem, né, futuras discussões. E é sempre um prazer estar com vocês aqui, todos os sábados, e participando desse programa que eu acho que tem contribuído muito para o debate, principalmente para os jovens, né, que querem se inteirar, né, de maneira isenta sobre o que está acontecendo. Deixa seu like, se inscreve no canal e juntos, né, vamos trazer mais e mais, cada vez mais reflexões nesse sentido. Um abraço a todos. Agradeço. Aproveito, inclusive, para convidar você que nos assiste para acompanhar o canal do professor Márcio Rodrigues também no YouTube, que tem sido cada dia aumentando o número de seguidores. Mostra aí o trabalho sério que o Márcio vem desempenhando aí na busca de apresentar a educação, temas muito caros também para o direito constitucional, para o direito público. Daniel, muito obrigado por sua presença aqui. Sempre um prazer te receber. Queria suas considerações finais. Sejamos nós negros, pretos, alemães, amarelos, pobres, ricos, que possamos nos comunicar de uma forma clara para que tenhamos nossos direitos garantidos e justiça seja feita entre nós e no nosso país. Um grande abraço e tudo de bom. Também faço a você, internauta, um convite para acompanhar o canal do professor Calazans. Também é um canal importante aí que trata de temas ligados ao transporte aéreo e outros assuntos muito interessantes. Rubens, obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso bloco, do nosso Globalismo. Você também que é um dos fundadores. Queria ouvir as suas considerações finais. As considerações, Fábio, é que nós precisamos reafirmar marcos civilizatórios. Nós não podemos deixar a barbárie ressurgir, e muito menos avançar sobre a civilização. Então, fica aqui essas considerações: democracia, educação, direitos, né, justiça social, enfim, com todas as contradições que nós temos entre os seres humanos, sociedades, modelos econômicos, enfim, mas civilização ou barbárie. E nós estamos acompanhando que, né, saíram das profundezas, né, da nossa sociedade bárbaros que estavam encalacrados, fossilizados, né? E isso nós não podemos permitir mais, porque a história já nos ensinou e é uma história que as gerações futuras, quando estudarem, né, como nós também estudamos, não gostamos, então nós temos que reafirmar, com todos os problemas, a civilização. Perfeito. Bom, Globaliza tem um compromisso, tem uma bandeira, que é respeito a todos, que é buscar o pensamento crítico, que é ouvir opiniões. Nós aqui também buscamos tratar os temas com muita responsabilidade. Direito de expor as nossas opiniões de forma livre e consciente. Nos responsabilizamos, cada um de nós, por nossas opiniões. E nós repudiamos fake news. Aquelas imagens que são falsas, que têm um ambiente político ou não injustificáveis. Igualmente, repudiamos todo tipo de agressão ao ser humano. Para você que nos assistiu, nos acompanhou, que participa desses ideais, muito obrigado. Dê o seu like, comente, compartilhe. Para você que não é inscrito, eu convido uma vez mais, faça parte dessa comunidade Globaliza. Muito obrigado a todos.